Boa noite, pessoal. Vocês receberam um e-mail, né, onde eu falava lá sobre os vídeos que tem no AVA. O cálculo 13 esse semestre, ele considera que assistir os vídeos é parte do curso, porque não dá tempo de falar tudo. A gente acaba tendo que falar muito rápido em sala, e a leitura daqueles vídeos ajuda vocês a acompanharem uma aula rápida, verem exemplos lá e observações que a gente não tem tempo de fazer em sala. Bom, observações, temos duas. Primeira observação, eu já tinha comentado isso com vocês, vou comentar com um pouquinho de mais detalhe. Mais à frente eu vou comentar com mais detalhe ainda. Agora vai ser com um pouquinho só de detalhe, porque a gente tem que correr. Olha só, imagina que eu tenho aqui o ponto 00, aqui o ponto 22, e tem um segmento de reta unindo esses dois pontos. Vou colocar aqui duas parametrizações para esse segmento de reta. Uma delas podia ser x igual a 2t, y igual a 2t, com t variando de 0 a 1. Quando t for 0, eu estou na origem. Quando t andar até 1, eu chego no ponto 22. Eu venho daqui para cá. Sacou? Outra parametrização aqui. Imagina x igual a 2 menos 2t. Y igual a 2 menos 2t. Novamente, t na faixa 0, 1. E agora, vocês veem que eu estou parametrizando o mesmo segmento? Quando t igual a 0, eu estou onde? No ponto 22. Quando t for 1, eu vou ter retrocedido para o ponto 0, 0. Então, são duas parametrizações da mesma curva, esse segmentinho aqui. Só que elas dão sentidos de percurso diferentes. Se isso aqui for a posição de uma partícula em cada instante t, a partícula está andando daqui para cá. Agora, se essa outra aqui é a posição de uma partícula no instante t, a partícula está vindo de cá para ali. Olha, convenção. Se eu chamar a curva descrita por essa parametrização de C, muitos representam por menos C a curva descrita por essa outra parametrização. Repara, menos C significa apenas uma coisa. É a mesma curva, só que está percorrida em sentido contrário. Ok? Agora, dependendo da integral que você vai calcular, isso pode fazer diferença. Normalmente aqui, repare, eu estou considerando o sentido da curva, o sentido dos t's crescentes, né? Como se fosse mesmo a posição da partícula ao longo do instante t. Se numa integral escalar, integral de função escalar. Se na integral de função escalar, uma f de xy ds sobre a curva C, e eu calcular também a integral da mesma função sobre a curva percorrida em sentido contrário, sobre menos C. Na integral de função escalar, isso dá o mesmo resultado. Não tem diferença. Repara, na integral de função escalar, você está somando ao longo da curva valores da função multiplicados por um ds. O que é um ds? É um pedacinho, é o comprimento de um pedacinho da curva. Comprimento não tem sinal, comprimento é uma coisa positiva. Então, se você andou para lá ou andou para cá, o ds é o mesmo nos dois casos, a f é a mesma nos dois casos. Pode calcular, calcula depois como um exercício, você vai ver que dá exatamente o mesmo valor. Porém, na integral de funções vetoriais, aí a coisa muda. O que acontece?
A integral de função vetorial é um negócio assim. Você faz f escalar dr ou ds, tanto faz, sobre a curva. Na outra, você faria também f escalar dr sobre a mesma curva percorrida em sentido contrário. Repara, dr não é um comprimento, dr é um vetorzinho. É um vetorzinho de deslocamento. Por exemplo, quando você está andando para lá, dr é um deslocamentozinho assim. Vou fazer grande, mas é para ser entendido como sendo infinitamente pequeno. Isso é um dr. Quando eu estou andando para lá, da curva C, né? Agora, se eu estou andando no sentido contrário, o vetor de deslocamento vai estar em sentido contrário. Porque o vetor de deslocamento ele aponta no sentido em que o corpo está se deslocando. Então, nessa primeira integral, os deslocamentozinhos estão todos apontando para lá. Na segunda integral, os deslocamentozinhos vão estar apontando em sentido inverso. Esses vão ser os DRs da segunda integral, quando eu estou fazendo sobre menos C. Em menos C funciona assim, em C funciona assim. O que acontece? Isso é um produto escalar. No produto escalar, se você inverte um dos vetores, o produto escalar muda de sinal. É aquela história, o trabalho para andar daqui para lá é menos o trabalho de andar de lá para cá, porque é produto escalar. Um é menos o outro. Isso a gente precisa ficar atento. Tem lá um problema. Aí o cara diz, calcula a integral da função vetorial. Calcula o trabalho, né? Aí ele fala assim, sobre a curva tal, no sentido anti-horário, digamos. Está aqui, a curva vai daqui até aqui em sentido anti-horário. Isso é o que ele quer. Aí você tem lá uma parametrização da curva. E quando você olha, aquela parametrização, quando o t vai crescendo, ela faz o percurso inverso, não faz aquele pedido. Então, se você usar aquela parametrização que você tem, que faz a curva no sentido contrário, a integral vai trocar o sinal. Isso é um problema? Não. Você já sabe que o sinal vai sair trocado, o que você faz? Se a integral deu 5, é porque a resposta é menos 5. Se a integral deu menos 2, é porque a resposta deu 2. Sacou a jogada? Se o sentido dado pela parametrização que você dispõe ali no momento não for o sentido pedido pelo problema, você calcula com aquela mesma e depois troca o sinal na integral vetorial, porque está dando um resultado com sinal trocado. Quer dizer, essa é a solução maceteada, a solução prática. A solução mais bonita é você fazer o seguinte, depois eu vou mostrar para vocês mais à frente. Hoje não, a gente está com pouco tempo. Vou mostrar a vocês como fazer. Mas a solução mais bonita é o seguinte, a tua parametrização não dá o sentido que ele quer, então você vai arrumar uma nova parametrização que percorra a curva no sentido que o problema pediu. Mas isso é um trabalho adicional, que vai gastar tempo. Usa a que você tem e troca o sinal do resultado que deu. Sacou a jogadinha? É só ficar atento se a que você tem percorre a curva no sentido pedido ou não. Se for no sentido que o problema pediu, está tudo certo. Se for no sentido contrário, tá mal. Usa ela mesmo e troca o sinal. Observação 2. Teorema de Green. Lá no plano XY, você tinha uma curva que delimitava uma região. Vamos imaginar a região sem buraco. Tinha também as regiões com buracos, onde a fronteira da região era formada por várias curvas. Essa é uma região sem buracos, então a fronteira de D é só isso aqui. No teorema de Green, a curva está orientada no sentido chamado positivo. Se é só essa delimitação por fora, né, se a região está dentro da curva, toda dentro da curva,
é em sentido anti-horário, né? É aquela história. O cara vai andando, está em pé aqui sobre o quadro, com a cabeça para cá. A região fica à esquerda. Você tem um campo. F, vou botar lá em cima. F igual a PQ. Um campo vetorial. Coordenada. P de XY, Q de XY, né? Estou abreviando ali PQ. A integral sobre a curva C de f escalar dr pode ser escrita p dx mais q dy, quando você faz o produto escalar, porque esse vetor dr é dx dy. Essa integral de linha pode ser calculada através de uma integral dupla sobre a região daquela expressão derivada de q com relação a x menos a derivada de p com relação a y, dA. Lembra? Isso foi o teorema de Green. No teorema de Green, tem um detalhe da orientação. Se o cara pedir, calcule a integral dessa curva nesse sentido aí, você pode pular da integral de linha para a integral dupla. Às vezes essa é mais prática. A gente fez um exemplo disso, em que aqui era mais prático. E fazer vai dar igualzinho. Agora, se o cara tivesse pedido, calcule essa integral dessa curva percorrida no sentido horário. E essa integral vetorial não é igual a essa. Uma é menos a outra. Se ele pedir essa daqui, e você usar o teorema de Green, o resultado que sai aqui é menos o resultado desse trabalho. Concorda? Porque eu estou calculando a integral no sentido contrário. Eu posso usar o teorema de Green, mas na hora de responder qual é o trabalho aqui, qual é a integral de linha aqui, aqui seria assim. A integral f dr vai dar sinal contrário ao que dava aqui. Aqui dava isso. Então, aqui vai dar menos a integral dupla de derivada de Q com relação a x, menos a derivada de P com relação a y. Então, é só prestar atenção nesses detalhes. Inverteu o sentido de percurso, a integral de linha muda de sinal. Aqui existe uma anotaçãozinha, repara. Eu acho que eu não falei, não cheguei a comentar. Uma bobaginha de nada, mas se usa. É uma curva fechada, não é? Então, é costume aqui se escrever. Eu cheguei a botar essa bolinha? Eu acho que não. Não é obrigatório. Isso alguns põem. Uma bolinha aqui só para indicar. Essa curva é fechada. Essa também é, então bota a bolinha. Aí, olha só. Essa aqui está percorrida assim. Então, eu boto uma setinha aqui, boto uma setinha aqui. Ou aqui, sei lá, onde você quiser. Pode botar a setinha em qualquer lugar. Essa é fechada, mas está percorrida assim. Então, eu ponho uma setinha assim. Isso é notação. Totalmente opcional. Mas estou colocando aí que vocês podem querer usar ou mais do que isso. Pode aparecer num exercício, você, o que essa bolota está fazendo aí? Nada. Ela só é usada quando a curva é fechada. Mais nada. E você põe a setinha indicando a orientação. Último detalhe, um detalhe prático que quebra grandes galhos, mas tem que tomar cuidado. Teorema de Green. E aí, eu posso dizer, vamos usar a notação da bolinha, só para marcar bem. Ao longo, não é C, né? É ao longo aqui, del D, fronteira de D. P dx mais Q dy, não é? Que pode ser transformada na integral dupla pelo teorema de Green, derivada de Q com relação a x, menos a derivada de P com relação a y, dA. Seu teorema de Green, ele tem uma consequência extremamente prática. Imagina que você tem lá um campo
PQ, onde a derivada de Q com relação a Y menos a derivada de P com relação a X dá zero. Se isso acontecer, essa integral vai dar zero. E a integral de linha P dx mais Q dy vai dar zero. Qualquer que seja essa curva aqui. Pelo menos enquanto você estiver numa região onde isso acontece. Às vezes isso acontece só aqui nessa região. Pode ser que quando sai dessa região isso não aconteça mais. Mas enquanto você estiver aqui dentro dessa região, vamos chamar de R essa região. Enquanto você estiver aqui, só um minuto. Enquanto você estiver aqui dentro dessa região, se isso acontecer, em qualquer ponto da região, a integral de linha dá sempre zero. O que você ia falar? Esse é Q de Y e a derivada de Q em relação a Y. Ricardo, eita! Obrigado. Derivada de Q com relação a X, derivada de P com relação a Y. Oita! Pronto, agora dá certo. Aqui dava certo. Tá. Olha só. Se isso der zero, essa integral vai ser nula em qualquer curva fechada aqui dentro dessa região. Se aquilo, ó, dentro dessa região. Se isso acontece na região R, então, toda integral em caminho fechado dá zero. O que significa o quê, hein? Esse campo F é conservativo. Se a integral de linha dá zero em qualquer caminho fechado, o campo é conservativo. É um campo gradiente. Ele tem função potencial. Lembram da função potencial? É campo conservativo, que é sinônimo de campo gradiente. Onde que ele é gradiente? Aqui na região R, onde a coisa funciona. Isso é uma consequência do teorema de Green, é muito prática a aplicação. Às vezes você quer saber se o campo é gradiente, uma maneira é ir tentando descobrir a função potencial, que nem a gente fazia. Outra maneira, eu quero descobrir aqui, numa região, que pode ser o R2 inteiro. Se esse campo está bem definido em todo R2, ele tem derivadas contínuas, todo bonitinho, não tem falha em nenhum ponto, não tem nenhum lugar onde o denominador dele vai dar zero. Se, pelo menos nessa região aqui, ele está bem definido, derivadas contínuas, nunca acontece de um denominador dar zero. Pode ser que aqui, fora de R, isso aconteça esses estragos, tenha descontinuidades, não esteja definido. Mas aqui, em R, ele está bem definido em todos os pontos, ele tem derivadas contínuas bem definidas, tudo bonitinho. E isso acontece, então, aqui nessa região, ele é gradiente. Fora dessa região, onde começa a haver problemas, tem um ponto aqui onde a função não está definida. Então, aqui fora, ele pode deixar de ser gradiente. Mas aqui dentro, onde tudo está bem definidinho, certinho, ele é gradiente. E você pode, a partir disso, concluir. Ele tem função potencial. Isso é uma coisa interessante, porque te dá uma maneira rápida de você descobrir se o campo é gradiente. Futuramente, nós vamos voltar a esse assunto com mais detalhes, tá? Mas, por agora, é só. Nós vamos falar agora de integral tripla. É uma coisa que vai ser calculada no R3 sobre um sólido do R3. Como é que eu vou definir esse sólido onde eu vou calcular a integral tripla? É assim, eu parto de uma regiãozinha no plano XY. A partir daí, eu vou construir um sólido. A região aqui está assim, com jeitinho de quadrado, de retângulo, de paralelogramo, mas podia ser qualquer coisa, ok? Não precisava ser assim tão certinha. A partir dela, eu vou subir um prisma. Um prisma a partir dessa região S.
Eu estou subindo o prisma porque ela é toda de lados retilíneos, né? Se ela fosse arredondada, eu subiria um cilindro. Tanto faz, subir um cilindro, subir um prisma, depende da base ali do S, né? E desse prisma ou cilindro que eu subir, eu vou cortar um sólido. Olha lá, viram ali? Eu cortei um sólido daquele prisma que estava subindo ali. Ó, vou voltar. Tinha esse prisma, esse esboço, esse esqueleto de prisma, né? E aí, cortei um pedaço. Chamei de D. Esse vai ser o sólido onde nós vamos calcular a integral tripla. Repara, ele é delimitado inferiormente e superiormente por superfícies. Olha só, lá embaixo tem uma superfície que eu chamei de G de XY, gráfico de Z igual a G de XY. E lá em cima tem uma outra superfície, que eu chamei de gráfico de Z igual a H de XY. E aí, pronto, o sólido está configurado. Ele sobe a partir da região S lá no plano XY, e a partir daí eu corto com duas superfícies, uma por baixo, uma por cima, o sólido está perfeitamente amarrado. Então, nesse sólido, olha aí, nesse sólido que nós vamos calcular a tal da integral tripla. E como é que calcula isso? Gente, é muito fácil. Na verdade, não tem nenhuma novidade, assim, novidade. É fazendo contas que vocês já fazem. Primeira coisa a fazer é calcular uma integral simples. Esta. Você vai pegar a função f de x, y, z e integrar com relação a z. Uma integral de uma variável. Quando eu integro com relação a z, todas as outras variáveis estão consideradas fixas, constantes. É tudo constante, não importa quantas vezes elas aparecerem. E aí eu faço integral em z. Z aqui é onde definiu as superfícies, né? Era a variável independente, né? Tinha z de xy, z de xy, né? Então eu faço a integral de z, da f com relação a z, e olha os limites de integração. É a superfície de baixo e a superfície de cima. Não tem problema nenhum, esse monte de variável, porque, na verdade, aí só o z é variável, o resto é constante. Claro, isso é uma integral que vocês sabem fazer. É só botar valores que vocês fazem brincando. Depois que você achou isso, deu um resultado lá. O que eu faço com esse resultado? Eu vou calcular uma integral dupla com o resultado que deu aí. Olha só, eu calculo uma integral dupla sobre aquela região lá de baixo, onde tudo começou. Eu calculo uma integral dupla sobre f do resultado que eu achei ali. Isso é a integral tripla sobre o sólido V. Ó, vamos botar números aí para isso ficar mais palpável, né? Olha, vamos chamar, por exemplo, aquela superfície de baixo, eu chamei de z igual a 1 mais y. A superfície lá de cima, 10 sobre x mais 10 sobre y, tá vendo lá? Aí o que acontece? Isso vai mudar os limites de integração daquela integral mais interna que está ali, tá vendo? Vamos mudar lá. Ó, mudei. Primeira coisa que você vai fazer. Pega a F vai ser dada, a F é do problema. Tudo aí vai ser dado, o D vai ser dado, o S vai ser dado, as funçõezinhas vão ser dadas, a Fzinha vai ser dada. Então, você pega a Fzinha que foi dada e calcula essa integral. Com esses números aí, deve dar trabalho para achar, mas tudo aí é constante. 10 sobre x mais 10 sobre y é uma constante, é um K. 1 mais y é outro K. Porque você está integrando dz. Tá certo isso? Uma vez feito essa integral de dentro, aí faz a integral dupla, que vocês já sabem fazer, sobre a regiãozinha lá embaixo do plano xy. Acabou. Não tem nenhuma novidade. A única novidade é os passos a seguir, né? Agora, em termos de cálculo, não tem nada que seja novo. Ah, isso aí eu nunca vi. Não, você já viu isso tudo. Tá? Ó, vou exemplificar mais.
vou botar uma função aí. Tá? Vou passar para vou botar uma função bem simples para a gente... Senão as contas começam a ficar horrorosas. Quer dizer, começam a ficar muito grandes e não vão caber no espacinho que a gente tem aí no slide. Tá? Então, eu vou botar uma f constante. Vou botar f de x, y, z igual a 3. Só para facilitar a vida da gente, né? Então, essa integral aqui de baixo vai ficar... No lugar do f vai entrar 3. Quer ver? Olha só. Olha lá. Não, ainda não entrou. Ó, vai entrar o 3, tá vendo? E aí, olha, eu tenho que fazer a integral lá de dentro. Tá vendo? Ó, aqui ficou interessante porque apareceu todo mundo. Voltando. Eu quero achar a integral tripla sobre aquele sólido D, da função f. A função quem era? Eu arbitrei. Ó, função constante 3. Tá bom. Então, vai ser integral tripla da função 3. Tá vendo? E aí, como é que faz a integral tripla? Primeiro, faz a integral lá de dentro, com relação ao z. Tá vendo? Da superfície de baixo até a superfície de cima. Essa é uma integral fácil de fazer, convenhamos, né? Integral de 3dz vai dar quanto? 3z. E esse 3z vai da coisa do valor de baixo até o valor de cima. Lembra que esses valores é tudo constante. Então, eu vou fazer 3z com z igual ao valor ali de cima, 10 sobre x mais 10 sobre y, menos 3z com o valor ali de baixo. Ó, eu vou repetir essa última na próxima página. Tá vendo? É ela mesma, ó, é a mesma, tá vendo? Repetir lá em cima para a gente continuar. Agora é só fazer f do valor de cima menos f do valor de baixo. Olha lá. Tá vendo? Z lá em cima menos o valor z lá de baixo. Agora virou uma integral dupla. É só botar os limites de integração de acordo com S. Tá vendo? Aqui eu arrumei a conta. E daqui para frente é um problema manjado. Repara, esse 3 podia até passar para fora da integral, né? Na sequência, eu passaria esse 3 para fora, né? Porque é constante, pode passar para fora da integral. Pode passar para fora da integral simples, do cálculo 1, na integral dupla, da integral tripla. A constante podia passar para fora direto. E aí depois põe os limites de integração de acordo com a região. Essa região é meio quadradinha, deve ter limites de integração bem fácil. Eu não especifiquei aí, mas seriam fáceis. Se fosse uma região redondinha, eu poderia até ali usar coordenadas polares, por exemplo. Sacou? Ó, vamos ver um outro exemplo? Professor, Oi, diga. esse 3 aí foi você que arbitrou, né? Ele é a nossa função. A função... Ah, tá. Olha lá, voltando. Ah, tá. Tá ótimo. Valeu. Ok, o problema ele vai dizer, calcule. Você pergunta, calcule o que, cara pálida? Ah, calcule a integral da função constante 3. Tá? Tá ótimo, é porque eu consegui integrar aqui, aí eu me atrapalhei. Beleza. Tá legal? Valeu, professor. Tá joia. Então, tá aí. Você vai fazendo as contas, cai numa integral dupla e resolve. Tudo bem? Vamos resolver outro? Olha só, olha esse outro aqui. Às vezes, o cara te dá o sólido. Aí você que vai descobrir aquela região lá de baixo que foi subindo e gerou o sólido. Igual a gente arrumou aquele prisma naquela hora. Lembra do prisma que gerou aquele sólido? Que deu origem àquele sólido? Aqui seria um cilindro dando origem a esse sólido. Eu teria um cilindro subindo a partir daquela região S. Aí eu fechei por baixo com o paraboloide, está vendo ali? O paraboloide é z igual a x2 mais y2. E fechei por cima uma tampa plana. O plano z igual a 1. É um plano na altura 1. É um plano paralelo ao plano xy na altura 1. Está vendo lá? E aí ficou esse sólido. É um sólido dentro daquele cilindro. Igual aquele sólido da gente lá atrás. Deixa eu voltar lá atrás. Voltando tudo. Opa, voltei demais. Ó, o sólido da gente estava dentro desse prisma, né? Cortamos, apareceu o sólido. Aquele sólido ali, volta. Ó,
Opa, flotei demais. Volta. Está dentro de um cilindro. Né? A projeção do sólido lá embaixo é essa região S. Igual aquele anterior, se eu projetasse aquele anterior lá embaixo, dava aquela regiãozinha S lá embaixo. Então, essa projeção lá embaixo é a chave para resolver o problema. Vamos resolver. Digamos. Primeiro, eu tenho que descobrir quem é essa curvinha. Sabe que curvinha é essa? Botei até a setinha ali. Pois é, mas o que eu vou botar na setinha? Repara, o paraboloide é o z igual a x2 mais y2. E lá em cima está tampando tudo o z igual a 1. Então, a circunferência lá de cima projeta perfeitamente aqui embaixo é quando x2 mais y2 é igual a 1, né? Quando os z's das duas superfícies se igualam. Quando x2 mais y2 é igual a 1. Aquela circunferênciazinha é a x2 mais y2 igual a 1, que é a mesma que acontece lá em cima, no alto, né? Eu simplesmente projeto, acho a projeção do sólido lá embaixo. Está vendo lá? Então, agora o que eu vou fazer? Vamos lá calcular, integral tripla. Ó, já botei uma função aí, a função x mais z. Primeira coisa, essa integral interna, essa cá de dentro, onde eu vou fazer a integral dz da função. E quais os limites de integração? É a superfície de baixo, da superfície de baixo até a superfície de cima, tá vendo? A superfície de baixo é o paraboloide, que fechou o sólido por baixo. A superfície que fecha o sólido por cima é o plano z igual a 1. Então, eu vou resolver essa integralzinha dz. Depois eu faço a integral sobre S, que é a projeção do sólido lá no plano xy. É o interior daquela circunferência x2 mais y2 igual a 1. Eu posso fazer essa continha dz aí, uma conta fácil, porque x é constante. A integral de x vai ser xz. A integral de z vai ser z2 sobre 2. Aí é fácil. E depois posso usar as coordenadas polares para fazer a integral dupla sobre a região S. Agora, você quer ver? Eu não preciso esperar para chegar lá no S para entrar com as coordenadas polares. Eu já estou vendo que eu vou usar polares lá embaixo. Então, eu posso, se quiser, já entrar com as polares aí, que até simplifica um pouco, às vezes. Simplifica a expressão um pouco. Quer ver? Vamos entrar com polares já antes de fazer essa dz. Olha só. Ela vai ficar assim. Em vez de x2 mais y2 até 1, ela fica de R2 até 1. O x é R cosseno θ. O z é z integral dz. Ainda não tem jacobiano, porque eu ainda não estou integrando no plano xy. Eu estou fazendo a integral dz. Z é z, eu não mexi no z. Eu só troquei x e y, que são constantes. Então, não tem o jacobiano ainda, aquele r, dr, dθ, ainda não entra. Agora, na hora que eu for fazer a integral em S, aí eu vou botar os limites de integração e aí eu vou entrar, tá vendo lá? R, dr, dθ. Esse R vai aparecer na hora que eu for fazer a integral dr, dθ. Quando eu ainda estou na integral dz, não tem R, dr, dθ. Porque aqui R e θ são constantes iguais a x e y, e a variável é z. Então, integral dz, fim, acabou, não tem que mexer nada. Mas na hora que eu passo para as polares, aí fica assim. Aí eu integro dentro, depois integro uma, integro outra, acabou, fim. Vou fazer uma aqui no quadro. Vamos passar para o quadro. Depois a gente vai voltar para o slide. Oi, diga. Eu só não entendi por que o limite inferior desse nosso sólido aí na verdade, a projeção dele. Não. O limite inferior do sólido é o paraboloide. É o paraboloide z igual a x2 mais y2. O sólido D ele está situado entre as duas superfícies. Entre a superfície z igual a x2 mais y2 e a superfície z igual a 1. Ele está delimitado por essas duas superfícies. Por isso que a integral dz, olha a expressão do meio,
né? Tem 3 expressões de integral aí do lado direito. Olha a expressão do meio. A integral dz, ela vai de quanto até quanto? Da superfície de baixo até a superfície de cima. Os valores que eu boto ali é o valor de z na superfície de baixo e em cima é o valor de z na superfície de cima. Viu lá? Aham. Vamos passar para o quadro. Imagina que o sólido é um paralelepípedo. Pronto. E aí, vamos dizer que essas arestas estão paralelas aos eixos coordenados. Então, lá atrás passaria o eixo Y, aqui passa o eixo X, aqui sobe o eixo Z. Pronto. Vamos projetar. Eu projeto o sólido K no plano XY. Aí daria um retângulo cá embaixo, né? Todo mundo vê? O retângulo lá embaixo? Esse é aquele S dos desenhos que eu fiz ali. Um retângulo com lados supostamente paralelos aos eixos, né? Esse é o sólido que nós chamávamos de D ali nos slides. Vamos especificar. Ó, o X varia daqui até aqui, né? Vamos dizer que X está entre 1 e 2. Né? Aqui seria o X igual a 1, aqui é o X igual a 2. O Y pode estar variando de 2 até 5. O problema vai dizer, né? Calcule o quê? Tem que saber, né? E o Z podia variar, digamos que aqui é 2 e aqui é 3, essa altura. O Z varia de 2 até 3. A projeção, lá embaixo, deu esse retângulo. X entre 1 e 2, Y de 2 até 5. Z varia de 2 a 3. Ou seja, essa face superior é o plano, não é o plano inteiro, mas está contida no plano. Qual é o plano aqui? Quando o Z está no seu valor máximo. Aqui é o plano Z igual a 3. E a face inferior? Ela está na altura do menor Z. Aqui é o plano Z igual a 2. Está vendo? Então, esses Z's daqui são todos iguais a 3. Aqui é o plano Z igual a 3. Esses Z's aqui embaixo são todos iguais a 2. Aqui é o plano Z igual a 2. Tortinho que dá dó, né? Olha só. Eu quero calcular uma integral tripla sobre esse sólido D. Que função? Bom, esse é mole. Vou botar a função x, y, z, dv. Repara, esse é tudo numérico, né? Que é facílimo, é o mais fácil de fazer esse aí. É o mais simples. Eu primeiro faço aquela integral lá de dentro, né? Em z, x, y, z, dz. E z varia de quanto a quanto? Repara, aqui embaixo está a projeção do sólido. Eu vou subindo o prisma, o sólido foi cortado assim. Superfície de baixo, superfície de cima. A superfície de baixo é a superfície Z igual a 2. A superfície de cima é a superfície Z igual a 3. Então, a integral mais interna é essa. Z da superfície de baixo até Z na superfície de cima. X e Y são constantes. A integral é xy Z2 sobre 2. Claro? A integral indefinida seria xy, constante, né? Vezes Z2 sobre 2. E só Z é variável ali. Mas nem vamos me preocupar em fazer, porque a conta aí é fácil. Depois de calculado isso, eu jogaria aqui a integral dupla
sobre essa região. Mas a integral dupla é sobre um retângulo, né? É um teorema de Fubini. É só fazer x de 1 até 2, y de 2 até 5. Esse é y, dy, dx. E essa aqui eu faria primeiro. Estou resolvendo aqui pelo teorema de Fubini, lá da integral dupla. Na verdade, quando a região é um paralelepípedo, você pode fazer o teorema de Fubini também no espaço tridimensional e fazer essa sequência de integrais iteradas. Professor, Só um minutinho, deixa eu só colocar aqui. É dz, dy, dx. Fale. Diga. é que eu não entendi exatamente por que a segunda integral é de 2 até 5. Porque é um retângulo. É um retângulo. Se eu desenhasse aqui no plano XY, para assim ficar mais fácil de ver, né? É um retângulo de lados paralelos aos eixos. Ah, sim, entendi. Agora eu consegui perceber, colocando De no 2 plano até XY. 5 e o outro de 1 até 2. Aqui está engraçado, né? Que o 2 está menor que o 1, né? Mas tudo bem. Obrigado, professor. Nada. Na verdade, quando o sólido é um paralelepípedo com arestas paralelas aos eixos, você pode jogar direto. X foi de tanto a tanto, Y foi de tanto a tanto, Z de tanto a tanto. E pode até trocar a ordem de integração aqui, desde que você troque os limites também. Porque é tudo constante. Porque o sólido é um paralelepípedo. Lá na integral dupla, tinha o teorema de Fubini para retângulos, com lados paralelos aos eixos. A integração era assim, de 1 a 2, de 2 a 5, só. Aqui, no R3, você tem o teorema de Fubini para os paralelepípedos com arestas paralelas aos eixos. Aí é só botar de 1 a 2, de 2... Quer dizer, de 1 a 2 esse, né? Esse é de 1 a 2, de 2 a 5, de 2 a 3. Então, você tasca direto. De 1 a 2, de 2 a 5, de 2 a 3, função dy. Aí bota... Esse é z, dz. Esse é y, dy. Esse é x, dx. Pronto. Você poderia fazer assim, ó. Essa mesma integral, como constante, 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 só por causa disso, só porque é um paralelepípedo com arestas paralelas aos eixos, você pode direto tascar e poderia até inverter a ordem de integração à vontade. Nesse exclusivíssimo caso, onde o sólido é esse paralelepípedo. Se eu quisesse fazer dx, dy, dz, poderia, estaria quebrando a regra, primeiro o z, depois os outros. Não tem problema. Nesse caso, não tem problema. Olha só. Como é que ficaria? X varia de 1 a 2. Y varia de 2 a 5. Z varia de 2 a 3. Pronto. Vamos voltar ali nos slides um pouquinho? Pronto. Lembra que nesses exemplos assim variados, a regra era assim, né? Aquele primeiro sólido, lembra dele? Esse primeiro sólido, quando o sólido está assim, do jeito que esse estava, ele é chamado de região do tipo 1. A gente queria calcular essa integral tripla, de uma f sobre esse sólido, que está desse jeito. Primeiro fazia a integral dz, calculava, pegava o que deu, jogava aí dentro e fazia a integral dupla em S. Agora, a gente pode, às vezes, dependendo do sólido, a gente pode querer mudar isso. Seguinte, eu posso querer pegar esse sólido e deitá-lo, colocá-lo, essa face frontal dele, tá vendo? Ele tem uma face frontal que está de frente para você aí na sua tela. Eu posso virar o sólido de maneira que essa face frontal fique paralela ao plano XY. E aí, aquela projeção S
vai projetar lá no plano XY. Aí muda tudo. Olha só. Eu dei uma virada no sólido. Ó, observa que tá, eu dei uma rodadinha nos eixos para a gente poder ver melhor. Observa que ali embaixo está o eixo X e o eixo Y. Eu dei uma giradinha neles, né? Um pouquinho, né? Observa na vertical está o eixo Z. E eu mudei o sólido de posição. Às vezes, é prático mudar ele de posição. Às vezes, o sólido não tem essa cara bonitinha aí. Se ele tem essa cara bonitinha aí, você calcula a integral tripla mole fazendo esse procedimento. Mas, às vezes, alguém só de brincadeira te bota um sólido assim. A projeção dele não está lá no plano XY, a projeção está no plano YZ. Aí você vai ter que adaptar as coisas. Aí o procedimento não vai seguir mais a regra anterior. Essa regra era quando a projeção do sólido cai no plano XY. Quando esse S, que você calcula a integral dupla, está no plano XY. Nessa nova região, olha que doida, o sólido está deitado. A projeção dele está no plano YZ. Quando o sólido está nessa posição, ele se diz que ele é uma região do tipo 2. E olha lá, ele agora está delimitado por superfícies dadas como x igual a função de YZ. Está vendo lá? Agora, quem delimita o sólido são aquelas duas superfícies, uma bem à direita e outra à esquerda. Elas são dadas x como função de YZ. Está vendo? Porque agora o plano YZ que é o plano das variáveis. O eixo x é que é o eixo da variável independente. Houve uma mudança de posição. A lógica é a mesma do caso anterior. Só que a posição mudou. Então, as variáveis ficam trocadas. Mas, caramba, a lógica é exatamente a mesma. O sólido, inclusive, é até o mesmo, né? Nesse caso aí. Né? Só que a projeção agora está no plano YZ. Então, eu penso no sólido delimitado por uma superfície à esquerda e uma superfície à direita. Essas superfícies são gráficos de funções x igual a alguma coisa de YZ. As variáveis agora são YZ. Essa é a região do tipo 2. Esse sólido aí, ele se chama região do tipo 2. Quando eu estou projetando o camarada no plano YZ, ao invés de projetar no plano XY. E a lógica do cálculo da integral? É absolutamente a mesma. Eu quero calcular a integral tripla de f de XYZ sobre o sólido B. Gente, a lógica é a mesma, não muda nada, nada, nada vezes nada. Quer dizer, a lógica, mas as letras vão mudar, porque aí está tudo trocado. Repara, antes, voltar lá. Olha antes, z era a função de x e y, e eu começava integrando dz, para depois integrar na projeção do plano xy, não é? Eu vou seguir a mesma lógica naquela outra posição. Vamos lá. Agora, eu vou integrar primeiro, adivinha quem? Eu vou integrar primeiro, para achar essa integral tripla, primeiro eu vou integrar com relação a x, porque x é que é a função das duas superfícies, que dá o gráfico das duas superfícies. Repara. Depois eu vou fazer a integral dupla sobre S. Mas é uma integral dupla onde as variáveis estão no plano YZ. YZ agora que são aquelas duas variáveiszinhas da integral dupla. A integral simples, a primeira, é uma integral dx. Porque aqui x é que é a função de YZ. Está vendo? Na delimitação do sólido. Viu? É a mesma coisa, é a mesma lógica, só que a posição está diferente, os nomes das variáveis mudam.
Só isso. Mudou o nome da variável, não mudou mais nada. A lógica é exatamente a mesma. Sacou? Ó, e a gente ainda podia colocar esse sólido numa terceira posição. Quer ver? Eu podia agora dar uma girada de 90 graus nesse sólido, mantendo aquela face paralela ao plano XY. Ela continua paralela ao plano XY, mas eu vou girá-lo de maneira que aquela projeção S passe a cair no plano XZ. Olha só agora. Eu dei uma virada no sólido. Tá vendo? Olha lá. X, Y, Z. Olha os eixos para você se situar. O sólido agora eu estou projetando no plano XZ. Mudou alguma coisa? Mudou a posição do sólido. Vai mudar a lógica de cálculo? Absolutamente não. A lógica é a mesma. O que vai mudar é a ordem dos cálculos, porque agora as letras estão trocadas. Olha, agora o sólido é delimitado à esquerda pelo gráfico de uma função y igual a g de xz. X e z agora são as variáveis das funções que delimitam o sólido. Olha só, mais à direita, delimitado pelo gráfico de y igual a h de xy. Tá vendo? Agora, lá na projeção S, as variáveis são x e z. A variável independente agora é y. A lógica é a mesma. O nome das letras é que muda. Essa se chama região do tipo 3, onde a projeção cai sobre o plano XZ. Olha lá. Eu vou continuar querendo calcular a integral tripla. Só que agora, qual integral eu faço primeiro? Eu faço primeiro, olha lá, aqui está entre parênteses, a integral dy, porque y é que é a variável independente, xz que são as variáveis lá do plano onde a região S, projeção do sólido, foi parar. Então, olha só, eu começo com a integral dy, que y agora é que é a variável independente. E aí integro a função entre as duas superfícies, entre a função g de xz e h de xz. Nessa integral dy, x e z são constantes, a variável é y. Eu calculo essa integral, dá um negócio aí, o que der, eu jogo dentro da integral dupla e calculo a integral dupla S, onde as variáveis em S são x e z. Sacou? Todos esses três casos, eles têm exatamente a mesma lógica, só que a região muda. Então, essa primeira integral mais interna vai mudando quem é que eu integro primeiro, porque é por causa da posição do sólido. Olha lá. Primeiro sólido. Estava assim. Então, eu vou integrar primeiro com relação a z, para depois fazer a integral com relação a xy lá na projeção. Vamos voltar aqui. Olha só esse. Eu quero achar a integral tripla. Primeiro, eu vou calcular a integral com relação a y, que é o que está dando a altura do sólido com relação ao plano XZ. Depois eu faço a integral dupla lá no plano XZ. Sacou? É a mesma coisa. Só que a posição muda, aí muda o nome das letras. Só isso. Enxergaram? Dá para fazer mais um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui? Fazer lá no quadro. Vamos ver. Vamos voltar para o quadro, então. Tudo bem das três regiões? Vocês pegaram o jogo delas? Entenderam que é tudo a mesma coisa? Olha essa aí. É a mesma coisa. Essa daí eu integro primeiro com relação a x. Depois
O que der, eu vou integrar lá no S, que agora está no YZ. Eu vejo onde está o S. A variável que sobrou é a que eu integro primeiro. A projeção está no plano YZ? Então, eu vou primeiro integrar com relação a X. Sacou? Olha lá. Esse aí. A projeção está no plano XZ? Então, eu vou integrar primeiro com relação a Y. Essa aqui. A projeção está no plano XY? Então, vou integrar primeiro com relação a Z. Percebe? Você integra primeiro com relação à letra que não está no plano da projeção do sólido. Eu integro primeiro com relação a essa letra. Depois, eu integro lá no plano onde está a projeção, porque eu vou integrar sobre a projeção. Perceberam? Vamos fazer exemplo aqui, que ainda tem tempo, a gente pode fazer exemplo. Vamos passar para o quadro. Vamos imaginar aqui. O sólido, nesses desenhos que a gente fez, o sólido estava no ar, né? Mas o sólido pode estar apoiado num desses planos. Vou fazer um exemplo aqui do sólido apoiado num plano. Faz de conta que isso aqui é uma circunferência de raio 2 e centro na origem. Isso aqui é aquela projeção. Só que, além de projeção, ela vai ser também a própria base do sólido. Aí eu vou subir um sólido verticalmente. Um cilindro. É uma quarta parte de um cilindro. É a parte do cilindro que ficou aqui na região do espaço, onde X, Y e Z são positivos. Vocês sabem o nome dessa região? Qual é o nome dessa região aqui? Onde X, Y e Z são positivos. Isso é chamado de primeiro octante. Então, o sólido está aí, no primeiro octante. É esse cilindro. Imagina, eu quero calcular integral tripla sobre esse sólido. D é o sólido. Aqui embaixo tem um duplo papel, essa S. Essa S é a projeção do sólido no plano XY, né? Mas é também a base do sólido, porque ele está encostado no plano XY. Integral tripla sobre D. Vamos arrumar uma função aí qualquer. Ah, qualquer coisa que não dê trabalho, né? 1 mais Y. Pronto. 1 mais Z. Pronto, pronto. 1 mais Z. dV. Vamos fazer primeiro aquela integral mais interna. A integral dz. A projeção do sólido está lá embaixo no plano XY, sobrou a variável Z. Eu vou fazer a integral em Z. 1 mais Z dz. Z varia de quanto a quanto? Varia da base do cilindro até a base superior do cilindro, da base inferior à base superior. Na base inferior, que está no plano XY, Z vale quanto? Aqui Z vale 0, né? Isso. E na base superior? 3. Na altura 3. Hã? Então, Z é 3 aqui. Essa é uma integral dz. Não tem nem x e y aqui, mas se tivesse... Ó, vamos botar um x aqui, só para marcar bem. Estou integrando dz. Isso aqui é uma constante. Depois que eu fizer isso, aí eu vou fazer a integral dupla desse resultado sobre S, sobre a projeção do sólido que coincide com a base dele. Eu posso fazer essa integral, depois fazer a outra. Quer dizer, é assim que vai ser feito.
Agora, eu posso fazer direto do jeito que está. A integral indefinida é xz mais E2 sobre 2, não é isso? Que vai ser de 0 a 3. Z variando de 0 a 3. Vai ser bem fácil essa integral. Agora, eu posso, se quiser, já entrar com coordenadas polares aqui, porque aqui embaixo nós vamos usar polares, né? Então, bom, mas aqui está tão simples, né? Eu vou deixar as polares para entrar no final. Xz mais E2 sobre 2, de 0 a 3. Depois fecha e faz o dA. Em 3 vai dar 3x mais 9 sobre 2. Em 0 vai dar tudo 0, né? Então, nós vamos parar aqui. Integral dupla sobre S de 3x mais 9 sobre 2, dA. Como é que vai ficar? X vai virar R cosseno θ, né? 9 sobre 2 continua 9 sobre 2 mesmo. dA vira o quê? R dr θ. R dr dθ, exatamente. R variando de quanto a quanto? Nessa quarta parte de um círculo. 0 a 2. Vai ser uma função que é de 0 ao círculo. E no círculo ele vale... O círculo é de raio 2, né? Então ele varia de... Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, por causa da... De 0 a 2. E o θ varia de quanto a quanto? De 0 a π sobre 4. De 0 a π sobre, cuidado, 2. 90 graus, né? Π sobre 4 seria 45 graus. Tá? Tá aí. Pronto, agora é só fazer conta, né? As contas são muito fáceis, né? Pronto, quer dizer, imagino que sejam. Olha lá. Quando a gente mistura coordenadas polares no R3, né? Aqui nós não chegamos a misturar, porque eu deixei para entrar as coordenadas polares só aqui, depois que já estava só no plano XY, né? Mas naquele exemplo que estava ali nos slides, aquele exemplo que a gente fez ainda há pouco, posso apagar aqui? Eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Está perfeito, eu acho que foi a solução mais prática, foi essa, tá? Agora eu quero fazer uma modificaçãozinha para mostrar um detalhezinho. Quando a gente mistura as polares no R3, isso tem um nome. Se diz que a gente está usando coordenadas cilíndricas. Quer ver? Seria aqui. Olha só. Aqui eu podia passar para polares. O X, só tem X ali, né? Então, passando para polares, ia ficar assim. Bom, Z de 0 a 3. O Z continua Z. O X é R cosseno θ. O Z é Z mesmo. O DZ é DZ mesmo. Mas depois que fizesse isso, aqui ia virar R, dr, dθ. Né? O R ia variar de 0 a 2 e o θ de 0 a π sobre 2. Repara, eu estou misturando numa integral só o Z com coordenadas polares. Quando a gente usa coordenadas polares no R3, se diz que a gente está usando coordenadas cilíndricas. Na verdade, não tem nada de novo. Você vai fazendo tudo que você faz, só onde tiver XY, você bota Rθ, só isso. O dA vira R, dr, dθ, não muda nada. Só tem um nome, um batismo aí. Imagina que eu tenho um ponto XYZ do espaço.
eu posso usar coordenadas polares aqui. Posso usar sempre. Tem um x e um y, use. Então, esse ponto viraria R cosseno θ. Se eu substituir direto, né? Z. Tá? Agora, eu posso não substituir direto. Eu posso pegar as coordenadas mesmo. Eu tenho um ponto aqui, um espaço. Aqui ele está no plano XY ainda, mas ele vai subir para o espaço. Aqui ele tem um X, ele tem um Y, e vai subir para o espaço, vamos para o espaço, ponto. Cá em cima ele tem um Z também, né? Que é essa altura com relação ao plano XY. Tá? Vamos fazer. Aqui é o eixo X, aqui é o valor X0. Aqui é o eixo Y, aqui é o valor Y0. Tá? E esse ponto tem um Z. Se eu projetar lá no eixo Z, olha lá. Aqui é o Z desse ponto, é um Z0. E aqui está o eixo Z. Está vendo lá? Esse é o ponto X0, Y0, Z0. Certo? Olha, mas aqui embaixo tem coordenadas polares. Aqui tem um raio de coordenadas polares. Aqui tem um θ. Né? Tem um raio, tem um θ. Esse ponto tem coordenadas cartesianas lá no plano lá no plano XY. Se ele está no plano XY, o Z dele é 0, né? Então, as coordenadas cartesianas são essas daí. Agora, ele tem também coordenadas polares lá no plano XY. Então, lá no plano XY, ele tem coordenadas polares R, θ, bom, R e θ. E o Z continua sendo 0, né? Mas eu posso, em vez de usar XY, em vez de usar cartesianas, aqui eu posso usar polares. Tá vendo? Podia até, para manter a coerência, vamos chamar aqui de R0, aqui é um θ0. Então, ele teria um raio R0 e um ângulo θ0. Então, eu posso me referir a esse ponto aqui dessas duas maneiras. Ou eu uso as coisas... O Z é 0, não adianta. Agora, eu posso usar X0, Y0, coordenadas cartesianas. Posso usar R0, θ0, coordenadas polares. Lá no espaço, idem. Esse ponto aqui, se eu quiser, eu posso me referir a ele como sendo o ponto R0, θ0, o Z continua Z. Repara, eu troquei as coordenadas cartesianas por coordenadas polares, mas troquei do XY. O Z continua Z. Quando você faz isso, você diz que estas são as coordenadas cilíndricas deste ponto. Repara, aqui são as coordenadas cartesianas. Aqui são as coordenadas cilíndricas do mesmo ponto. Se dá esse nome, quando eu me refiro ao ponto assim, eu estou usando coordenadas cilíndricas. Quando eu estou assim, na forma mais tradicional, eu estou usando coordenadas cartesianas. Em termos de integração, não muda nada. Você sabe que se na integral dupla você passar xy para rθ, você tem que entrar com r dr dθ. Fim. Continua igual. Repara, eu estava na integral tripla, passei aqui o x para coordenadas polares, se tivesse y, teria passado também. O z se manteve, porque eu não mexi no z. Então, eu vou integrar dz. Então, essa integral, ela é assim. Na hora que eu for
para a integral dr dθ, aí eu tenho que usar o jacobiano. Né? E aqui. Aí aqui eu digo, estou calculando a integral usando coordenadas cilíndricas. O que é isso? Significa calcular a integral deixando o z sendo z, e no xy você usa coordenadas polares. O que é as coordenadas cilíndricas de um ponto? Bolas. Pega o par xy e troca ele pelas coordenadas polares do ponto xy. No caso, x0, y0. Fim. Acabou. Isso se chama coordenadas cilíndricas. Em termos práticos, na hora de calcular a integral, não tem nada de novo a acrescentar. Você já está cansado de saber que na hora que você passa para rθ, o jacobiano tem que aparecer aqui. Lá no AVA, toda semana sai uma lista. As listas anteriores, vocês já podem fazer todas elas. Você já tem material. A lista dessa semana é uma lista de integral tripla. Então, vocês já podem fazer uma boa parte dela. Vamos dizer assim, pelo menos até o exercício 5 vocês já podem fazer. Na aula de quarta-feira, a gente vai fechar esse assunto, que a gente vai ver uma coisa chamada coordenadas esféricas, que é uma outra jogada no cálculo da integral tripla. Aí o cara bota assim, calcule a seguinte integral usando coordenadas cilíndricas. O sujeito nunca viu falar em coordenadas cilíndricas, fala, meu Deus, se fosse coordenadas polares eu sabia fazer, mas coordenadas cilíndricas eu nem sei o que é. Vamos imaginar que eu tenho aqui um cone. Vocês lembram da equação de cone? Z ao quadrado igual a x2 mais y2 dá um cone assim. Né? Aqui é a origem. Aqui passa os eixos, né? X, Y, Z. Agora, se eu quiser só a parte de cima, eu posso fazer Z igual a raiz de x2 mais y2. Aí é só a parte de cima. Vamos dizer que eu encaixo aqui em cima uma tampa parabólica. O quadro acaba, então, mas o paraboloide ficou ali na risca, né? Tá. E sobe o eixo Z, vai embora lá para cima. Esse paraboloide de cabeça para baixo pode ser o paraboloide Z igual a quanto? 2 menos x2 menos y2. Pronto. Essas duas superfícies determinam um sólido. Delimitam um sólido. Está aí o sólido. Sobe um cone, desce um paraboloide. No momento que eles se cortam, fica amarrado um sólido ali dentro. O cone continua, o paraboloide também. Um para cima, outro para baixo. Mas o sólido delimitado é aquele ali. E agora? Como é que eu calculo uma integral tripla nesse sólido? Integral tripla, sei lá, de sobre D, né? É uma função aí qualquer. A gente não vai fazer as contas mesmo até o fim, né? Então, pode ser qualquer função. Digamos que seja a função x mais y mais z. Pronto. dv. E agora, como é que faz? Agora, eu preciso descobrir essa projeção cá embaixo, para saber onde vai fazer a integral do plano xy. O sólido se projeta aqui. Essa vermelhinha aí é a projeção do sólido. O que é isso? A interseção desses dois caras tem que ser uma circunferência, porque esses dois são figuras de revolução. Vocês entendem a ideia do sólido de revolução? O sólido,
qualquer seção, assim, perpendicular ao eixo de simetria deles, dá sempre uma circunferência. Eles são sólidos de rotação, também se fala de revolução ou de rotação. É assim, se eu pegar esse segmento e girar em torno do eixo Z, eu gero esse cone. Se eu pegar essa parábola e girar em torno do eixo Z, eu gero esse paraboloide. São figuras todas redondinhas. Então, quando elas se interceptam assim, acabam dando circunferências. Que é essa circunferência que está aqui e que eu projetei cá embaixo. Agora, eu quero saber que circunferência é essa? Qual é o raio dela? Como é que eu acho? Eu tenho que fazer a interseção. É isso que eu ia falar, porque em algum momento, se eu tentar subir, continuar subindo no eixo do Z, o paraboloide, entre aspas, vai diminuir. Se eu descer pro descer, o paraboloide aumenta, se não fosse limitado, Sim. e aí o cone diminuiria. Então, eu tenho que fazer a interseção para ver onde é que eles se cortam. Que é onde eles se cortam, observa, é onde eles se cortam que vai dar a projeção do sólido. Porque além da interseção não tem mais sólido, eles continuam as superfícies, mas o sólido delimitado pelas duas superfícies está ali. Ó, vocês enxergam direitinho? Eu tenho que interceptar essas duas. Tem que resolver umas continhas aí. Para ver o quê? Por exemplo, vai sair a altura, vai ser um Z, que é a altura onde elas se cortam. Vai sair uma equação que vai dar qual é a equação dessa circunferência, e eu vou saber qual é o raio. Eu tenho que fazer a interseção. Ó, posso elevar ao quadrado, veja, Z igual a 2 menos x2 menos y2. A outra é Z2 igual a x2 mais y2. Não é? Levando ao quadrado para tirar aquela raiz dali. Aí eu posso substituir aqui, porque aqui é menos... Posso botar um parênteses. Tá certo? Menos x2 menos y2 é menos, abre parênteses, x2 mais y2. Ou seja... Mas tudo em cima não está elevado ao quadrado, professor? O que Porque se eu levar os dois membros ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado menos x ao menos x. Não. Peraí. Ele vê o quadrado aqui embaixo, para tirar a raiz. Ah, tá. Aqui Pensei que se eu embaixo, fosse levar do outro lado aqui mesmo. embaixo ficou Z2 igual a x2 mais y2. Não, tudo Aí em bem. cima já era assim. Aí em cima eu não mexi, só botei o parênteses. Porque agora eu posso dizer é Z igual a 2 menos Z2. Daí eu tiro o valor de Z. Que é esse Z aqui, da altura onde elas se cortam, onde as duas superfícies se cortam. As duas superfícies se cortam aqui, nessa altura. Tá vendo? O corte delas é só essa linha, tá? Não é esse plano todo que eu destaquei aqui, mas foi só para dar o destaque da altura, onde elas se cortam. Ó, eu vou ter a equação, juntando tudo de um lado só. Eu vou ter Z2 igual... passa para cá, né? Fica Z2 mais Z, o 2 passa para lá, fica menos 2 igual a 0. Vai dar uma raiz esquisita aí, não vai não? Normal. A gente não vai fazer as contas mesmo, né? Vai ser só deixar tudo indicado. Ó, aqui dá Z igual a quanto? Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2... vai dar a conta certa, vai dar a continha certa, vai, não precisa fazer Bhaskara, não. Dá 13... Não, dá 2 e menos 1, não é isso? Não, menos 2 e 1. Não dá menos 2 e 1? O produto é menos 2 e a soma é menos 1. Ó, se você fizer o Bhaskara, vai encontrar Z1 igual a 1. Peraí. E Z2 igual a menos 2. Vai dar menos 2 e 1, exatamente. A soma é menos 1 e o produto é menos 2. A soma é menos esse número aqui, né? Quando A é 1. Bom, se você fizer o Bhaskara, vai dar isso. Mesmo que você não entenda, a maioria de vocês entende essa regrinha, né?
Mas mesmo que ele não entender, faz o básico, ela vai chegar ali. Tá? Olha, menos 2 não pode ser, né? Porque a figura está para cima. Aqui é positivo. Então, aqui é 1. Esse menos 2 não está prestando. Na verdade, sai o menos 2, porque se eu continuasse o cone, ia acabar dando outra interseção lá para baixo, da continuação do cone com o segmento do paraboloide. Mas como quando eu elevei ao quadrado aqui, o cone passou a ficar inteiro. Aí ele agora tem interseção, outra interseção com o paraboloide, por isso que deu Z igual a menos 2. Mas isso não nos interessa, a gente quer esse sólido aqui. É no Z1 igual a menos 1, no Z igual a 1, menos 1, Z igual a 1. Olha lá, Z igual a 1, estamos com problema de espaço, deixa eu tirar a integral daqui. Mesmo que a gente não monte a integral, vai dar para montar. Mesmo que a gente não monte, o importante é ver essa discussão, esse jogo, tá? Porque isso aí, em muitos problemas você tem que ter esse joguinho. Olha lá. Então, aqui deu Z igual a 1, resolvendo o sistema. Tá? Z igual a 1, se eu substituir aqui, ó, vamos escrever aqui, Z igual a 1, que representa a altura onde elas se cortam. E, substituindo em qualquer uma das duas, eu vou encontrar a equação x2 mais y2 igual a 1, não vai? Se botar 1 aqui, passo 1 para cá, passo x2 e y2 para lá, x2 mais y2 igual a 1. Ou então põe o z igual a 1 aqui, e já fica 1 igual a elevado ao quadrado, x2 mais y2. Então, olha lá. A interseção é na altura 1, formando a circunferência manjada, aquela circunferência x2 mais y2 igual a 1, que se projeta igualzinha cá embaixo. Pronto, acabei de descobrir. Isso aqui é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Agora eu posso montar a integral. Sacou? Às vezes a gente perde tempo montando o sólido. Vamos montar a integral? A gente está passando um pouquinho da hora, mas é só uns minutinhos a mais. Já vamos terminar. Vamos lá. X mais Y mais Z, dV. Então, primeiro vou fazer com relação a Z. Depois faço a integral dupla sobre S, onde S quem é? É essa projeção aqui. É esse círculo delimitado pela circunferência x2 mais y2 igual a 1. Olha lá. A integral dz aqui dentro vai ser a integral do cone até o paraboloide. Vê que dá umas expressões densas, né? Melhor abrir mais isso, né? Vamos fazer desenho direito. Aqui eu fico querendo fazer rápido por causa da hora, mas é melhor fazer com calma, né? Acaba saindo mais rápido fazer com calma do que fazer correndo. Olha lá, vamos esticar as integrais. S, que é a projeção lá embaixo. Agora a integral Z. Z varia da superfície de baixo até a superfície de cima. Z está variando aqui assim. Vocês enxergam? Na superfície de baixo, Z vale raiz de x2 mais y2. Na superfície de cima, Z é o paraboloide 2 menos x2 menos y2. A função é a função x mais y mais z. Eu vou fazer dz. Depois, aqui tem um parênteses, você não precisa nem pôr, está implícito que tem um parênteses. Na hora que eu boto dz, significa, primeiro tem que fazer isso. Não precisa nem botar o parênteses. Depois, você vai fazer, com o que sobrar daí, você faz a integral ds. Agora, você está vendo que essa daí está pedindo, pelo amor de Deus, para você passar para polares logo de cara. Não esperar fazer dz, para só depois, quando chegar no plano XY, usar as polares. Essa aí está pedindo, pelo amor de Deus, cara, me joga logo para polares. Ou seja, vou misturar z com polares, vou usar coordenadas
cilíndricas, é o nome. Mas isso, com nome ou sem nome, não muda nada. É a mesma coisa. Então, vai ficar o seguinte. Aqui, raiz de x2 mais y2, R. Aqui, 2 menos R2, que era 2 menos x2 mais y2. Já simplificou bastante, né? Aqui, R cosseno θ mais R seno θ mais Z. Ih, o espaço está acabando. DZ. Vou integrar, quando for fazer a integral em S, depois que fizer esta, só depois, eu vou fazer a integral em S, aí eu vou fazer... Falei que não precisava nem de parênteses, mas estou pondo. Ó. Aqui, eu vou escrever assim, tá, gente? Porque não cabe. Aqui, vocês enxergam se eu escrever aqui? Ó, aqui vai entrar dA. Como eu vou passar para coordenadas polares, dA vira R, dr, dθ. Deu para ler esse R, dr, dθ? Deixa eu ver aqui no monitor. Deu. Tá? Disjunções decorrentes da falta de espaço. Esse colchete fecha a rente aqui. Olha lá. R variando de quanto a quanto? A circunferência que delimita, ó. Projeção da circunferência lá de cima, e a circunferência dos dois são 2 igual a 1. Lembra? Quando a gente fez a interseção, a gente achou isso aqui. Z, altura da interseção. Isso aqui, curva e interseção. Então, Z, nesse negócio aqui, varia de 0 a 1, não é? Olha lá. De 0 a 1. E o θ? Aqui no S, de 0 a 2π. Tá aí. Quem quiser fazer as contas, à vontade. Tá certo? Ok, professor. Ok, gente. Boa noite a todos. Amém, João. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Quarta-feira, Boa noite, professor. terminamos essa parte de integral tripla com as coordenadas esféricas. Pessoal, vídeo 13.4, se possível, uma reolhadinha no 2, mas pelo menos o 13.4 lá da playlist da semana, onde a Maria Fernanda vai falar sobre coordenadas esféricas, sobre o significado da integral, sobre o que representa isso tudo. Dá uma olhada lá, ajuda muito aqui, ok? Até quarta, pessoal.